Então, muito bom dia, edição diária da Cor do Dinheiro. O meu nome é Camilo Lourenço e, como você sabe, todos os dias de manhã estamos aqui prontos para comentar a atualidade política e económica da nação. Edição do dia 3 de agosto do ano da graça 2021 e, como temos uma agenda muito preenchida, vou só recordar que o dia D de ontem, eu às vezes digo isto com frequência, mas de facto suspeito que o programa de ontem foi um dos melhores que a gente fez. Dê lá uma olhada. Ontem com o regresso do Rui Ramos e também com o Miguel Morgado a comentar os assuntos nacionais. Ainda por falar em programas semanais aqui no canal A Cor do Dinheiro, hoje Think Tank às 18 horas com Jorge Marrão e Joaquim Aguiar. Hoje será feito à distância porque alguns de nós não estão cá em Lisboa. Bom, e antes de irmos ao programa, quero só recordar que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, você quando for ao site fazer compras, na saída pode escrever lá no cupom Camilo e tem automaticamente um desconto de 10%. Bem, vamos então à edição de hoje, porque temos aqui muitos assuntos em agenda. Antes de mais, só desejar boas férias às pessoas e esperar sobretudo que o tempo melhore um bocadinho. Olha, está a ver isto aqui? Está frio aqui, vento frio mesmo. Não sei o que é que se passa com o verão este ano. Bem, então vamos começar por onde? Vamos começar pelo número de pessoas com contas bancárias de serviços mínimos. Bom, como você sabe, nos últimos anos os custos associados a ter uma conta bancária dispararam. E a razão é muito simples. Os bancos estavam habituados a ganhar dinheiro com aquilo que se chama a margem de intermediação. O que é a margem de intermediação em lingo bancário? Quer dizer, imagine, você pega dinheiro que tem na sua carteira e empresta. Ora, paga a alguém pelo dinheiro que você lá tem, não é? Que é o juro, que vai pagar a um depositante. E depois empresta e vai cobrar juros a quem emprestou. Ora, esta diferença, grosso modo, chama-se margem de intermediação. O que é que aconteceu nos últimos anos? Este negócio decaiu bruscamente, porque o Banco Central Europeu conseguiu pôr as taxas de juros a um ponto tal em que os bancos dificilmente ganham dinheiro com os juros. E então, o que é que passaram a fazer? Começaram a cobrar comissões em tudo e mais alguma coisa. Você já, se olhar para a sua extrato, percebe isso. Até que as autoridades, nomeadamente o Banco de Portugal, impuseram que alguns bancos tenham contas onde não se gasta nada ou gasta-se muito pouco. Ora, o que é que está a suceder? As pessoas, por causa da sobrecarga dos serviços das comissões, estão a recorrer cada vez mais a estas contas bancárias de serviços mínimos. É apenas uma tendência que não é mais do que a resposta dos consumidores numa situação destas. Só um pormenor. Como esta situação dos juros vai mudar, eu vou estar atento para perceber se os bancos depois acompanham esta subida do negócio da intermediação bancária com uma baixa das comissões e dos serviços. Posso esperar sentado, não posso? Pronto, mas como apesar de tudo eu sou uma pessoa de fé, vou ficar à espera. Segundo ponto, não está aqui a visita do Sr. Presidente da República ao Brasil. Confirma-se que Bolsonaro está-se marimbando para Portugal, que é para não dizer um termo mais feio. Toda a viagem de Marcelo, todo o aparato oficial, a forma como foi recebido, a ausência de Jair Bolsonaro na reinauguração do Museu da Língua Portuguesa, mostraram isso. Não é surpresa nenhuma, Marcelo está farto de saber isto, os portugueses também, nomeadamente quem trabalha mais nesta área das diplomacias, da diplomacia e das relações internacionais, e é a confirmação de que há vários anos, há várias décadas, se está a assistir um afastamento entre o Brasil e Portugal. Bom, para um país como o Brasil, grande, com grande poder económico, embora com aquela miséria que a gente vê, com uma classe política abaixo de rasca, não é? Tanto na direita como na esquerda, a tentação de go it alone é grande. Bom, para Portugal, que é um país pequenino, embora uma antiga metrópole, só pode, do ponto de vista diplomático, ter cuidado com as reações. Porque a última coisa que se pode querer aqui é andar à chapada, a insultar este e aquilo, e a dizer não precisam de nós, vão dar uma volta, que a gente também não precisa de vocês. Isso é a pior coisa que pode acontecer. Há uma certeza que eu tenho. A malta do Brasil vai apanhar uma lição mais tarde ou mais cedo. Mas sobre isso falaremos em seu devido tempo. E sim, vai a Bolsonaro e essa gentalha toda. Bom, ponto seguinte ainda aqui, desculpa lá, deixa-me só ir aqui a agenda que é para não falhar nada, que às vezes as pessoas dizem, você esqueceu-se de um ponto, é verdade. E tem razão. Bom, já agora,
não percebo muito bem qual é esta necessidade que o professor Marcelo, ainda sobre a viagem ao Brasil, tem de, às vezes, forçar certas situações, certas viagens. Bem, enfim, sobre isso falaremos em seu devido tempo. E o último ponto do período onde ordem do dia, temos aqui muitas coisas na agenda hoje, tem a ver com as notas dos exames nacionais que, como você sabe, este ano dão acesso à universidade. O que é que eu percebi pelas reações de muitas pessoas, inclusive da minha filha, que fez exames este ano, logo a seguir aos exames, nomeadamente o exame de matemática, que os exames tinham sido mais difíceis do que no ano passado, também em matemática. Ouvi a opinião da minha filha, ouvi a opinião de outros miúdos que passaram por isto e fiquei a pensar, bom, se calhar é a reação de miúdos. No dia seguinte, vejo a avaliação de quem está ligado à Sociedade Portuguesa de Matemática. E que, de facto, diz que o IAV, que é o Instituto de Avaliação Educativa, que é quem faz as provas, terá carregado na dificuldade este ano através de um artifício, que é, em vez de haver tantas perguntas facultativas que houve em anos anteriores, este ano houve mais perguntas de resposta obrigatória. E essas perguntas, que já tinham um grau de dificuldade elevado, eu por acaso vi uma ou duas questões da prova e de facto era uma prova difícil, obrigava a mais tempo, dedicação dos alunos àquelas questões. Bem, você dirá, mas a malta não tem que facilitar a vida aos alunos, porque quanto mais se facilita cá em baixo, pior eles saem lá em cima. Inteiramente de acordo, e eu que já fui docente universitário sei muito bem o que isto é. Mas há aqui um ponto. É que a prova deste ano, ou o comportamento do IAV este ano, parece ter sido do género de no ano passado abardinámos esta porcaria, desculpe-me a expressão, mas é mesmo assim, abardinámos esta porcaria, e agora, como abardinámos do ano passado, deixa lá ver se este ano a gente carrega um bocado mais. Isto é, está-se a tentar compensar as facilidades do ano passado. Bem, os professores, nomeadamente gente ligada à Sociedade Portuguesa de Matemática, já fez um apelo ao Ministro do Ensino Superior a dizer assim, olhe, vejam lá se vocês este ano aumentam as vagas porque foram demasiado chatos naquilo que foram as notas. O Ministro do Ensino Superior já veio dizer que não. Eu, sinceramente, sou a última pessoa para defender facilitismos no ensino. Agora, uma coisa é certa. Há alunos que não podem pagar os deste ano pelos disparates do ano passado, não é? Este é que é o ponto. Podemos estar a prejudicar pessoas por uma questão de, eu o ano passado pequei e este ano não posso pecar, ou pequei tanto que este ano não posso pecar tanto. Isto não é critério. E agora você dirá, caramba, mas não exagere. Não, não é um problema de exagero e eu vou-lhe explicar porquê. Bom, como você sabe, as regras do ensino superior já era assim no meu tempo, enfim, sinal que estou a ficar velho. As regras do ensino superior ditam a que quem fica à espera e que tem notas do ano anterior depois entra com uma bonificação este ano. O que é que isto quer dizer? Que nós podemos ter alunos que não entraram no ano passado por causa da nota, mas que este ano vão entrar, que já tinham uma nota muito elevada e com a bonificação podem inclusive entrar como precedência sobre os alunos deste ano. Primeira pergunta, o senhor Ministro do Ensino Superior, se tivesse filhos nesta circunstância, gostava? Não é muito bonito, pois não. Portanto, vamos lá ver se a malta, para corrigir um disparate do ano passado, não faz um disparate maior este ano. Ok? Bem, vamos então. Eu sei que a malta lá no Ministério do Ensino Superior não prima muito pela inteligência emocional. Não é inteligência académica, é pela inteligência emocional. Vamos lá ver se, ok? Bem, ponto seguinte. Você lembra-se da crítica que fizemos aqui ontem à questão da política de vacinação. E lembra-se seguramente das críticas que eu voltei a fazer à vozinha da DGS. E lembra-se também daquilo que foi a minha crítica ao Sr. Presidente da República porque botou faladura sobre um assunto, passando uma imagem diferente, uma mensagem diferente da Sra. Doutora Graça Freitas. Bom, nem foi preciso esperar muito. Eu não sei, eu ontem à noite estava na CMTV a comentar o Benfica e às tantas olho para a manchete do Correio da Manhã e fiquei a pensar, não, desta vez não há exagero nenhum. Está aqui, desculpe, está ao contrário, eu vou-lhe dizer, DGS lança o caos
na vacinação. Graça Freitas debaixo de fogo, what's new? Nothing is new. E então, três observações aqui. Famílias entopem telefones dos centros de saúde. Pediatras aflitos não sabem o que hão de fazer. Ordem pede inoculação para crianças acima dos 12 até aos 15 anos, como sabem. Eu ontem erradamente disse 17, houve um espectador que me corrigiu. Muito obrigado. 15 anos. Foi lapsus linguae, apenas, de facto, a informação era aquela que eu tinha. Bem, sabe o que é que isto quer dizer? Bom, para já, esta informação do Correio da Manhã está corretíssima. Porque ontem, durante o dia, houve várias pessoas ligadas ao setor da saúde que falaram comigo. Entre os quais médicos. E até foram conversas pessoais. 2 médicos. E disseram assim, bem, estes tipos estão malucos. Porque, entretanto, não prepararam os médicos, não prepararam o sistema de saúde, não traçaram regras para esta questão e agora chegam e de um momento para o outro dizem, vai ser assim. Vai ser assim o quê? Que a própria DGS diz que só as crianças com comorbilidades. E depois houve outro médico que me chamou a atenção por uma coisa que eu esta manhã já vi o bastonário Miguel Guimarães referir, que é eu não tinha percebido, de facto, e ainda bem que o médico em causa me chamou a atenção. No final do comunicado da DGS, diz-se que, se os pais quiserem, podem ir a um pediatra e o pediatra, o especialista, dirá se a criança deve ser vacinada ou não. Ou seja, em cima falava-se com comorbilidades, cá em baixo já se dizia que podem ir ao pediatra. Bem, provavelmente isto foi mal escrito, não sei se a DGS queria mesmo dizer isto, mas a verdade é, como diz o Miguel Guimarães, como disse o médico que falou comigo ontem, parece haver ali uma contradição. Bem, diga uma coisa, quantas trapalhadas destas você já viu há 17 meses consecutivos? Ou, sei lá, 16 meses, o que você quiser. Quantas trapalhadas destas? Bom, o resultado, como você vê, é este. As famílias desantaram a telefonar para os centros de saúde, parece que também para umas linhas, acho que inclusive na própria linha de saúde 24, segundo me foi dito, aqui não tenho a certeza, não tenho informação. Bom, e os próprios pediatras, imagino só, que de repente ouvem a senhora Graça Freitas e dizem, espera aí, mas ninguém me disse nada. Ninguém me comunicou com uma norma, um despacho, nada, o que eu devo fazer. Mas o que é isto? Que política de saúde é esta? Bom, recorda-se de ontem eu ter perguntado aqui onde é que anda a Ministra da Saúde? Perdida em combate. Deve ser por isto que a doutora Marta Tremido tem tanto boas sondagens. É que ela nunca fala dos problemas. Vai só atrás das coisas boas. Não é? Bom, sigamos para bingo. Vamos aqui voltar à agenda. Bem, então vamos para o assunto principal de hoje. Estava-se mesmo a ver o quê? O assunto de Elmar. Ontem disse aqui que você não ia passar umas horas sem ouvir o choradinho habitual e sem ouvir a política meter-se nos negócios. Ao final da tarde, durante o dia foram sucedendo comentários sobre o encerramento da Dielmar. Bom, inclusive a própria Câmara de Castelo Branco, vem eleições autárquicas, que isto é uma porra de um problema, não é? Já veio dizer que vai tentar encontrar uma solução para os trabalhadores. Eu espero que não seja ao conta do horário público. Bem, então vamos lá. Ao final do dia, estava o Sr. Ministro da Economia posto em seu sossego, estou a parafrasear Camões, e a propósito do episódio da Formosíssima Maria, vá lá ler os Lusíadas, que vale a pena, belíssima obra, vá lá reler, ok? Eu tive excelentes professores que me ensinaram muito bem os Lusíadas. Então, vamos lá. O Sr. Ministro da Economia, posto em sossego, foi confrontado pelos jornalistas sobre então o que é que o Governo vai fazer. E o Sr. Dr. Pedro Cisa Vieira começa a falar sobre o assunto e a uma certa altura diz assim: não vale a pena pôr dinheiro fresco, estou a citar, aspas, não vale a pena pôr dinheiro fresco em cima de uma empresa que não tem salvação. E o Ministro da Economia, isto é o meu jornal, o Jornal de Negócios, o Ministro da Economia frisou que as dificuldades da Dielmar são evidentes, fecha aspas, e que é importante salvaguardar os cerca de 300 postos de trabalho em risco. Outra vez aspas do Ministro Cisa Vieira. Os dinheiros públicos não servem para apoiar empresários. Fechou aspas. Primeira pergunta. Pedro Cisa Vieira tem razão nesta matéria? Tem. E já vamos explicar a seguir porquê. Agora, eu só que tenho uma dúvida.
De repente, quando eu ouvi dizer esta parte, e salvo eu estava a ver a TV24, quando estava a dar isto em direto, fiquei assim a pensar, espera aí, eu acho que o Pedro se empolgou e nadou para fora de pé. E porquê é que digo isto? Porque de repente lembrei-me assim, espera aí, olha, TAP, Ground Force, CP, Transportes Metropolitanos de Lisboa e do Porto, espera aí, o Estado mete lá dinheiro dos contribuintes. Não servem para apoiar empresários? Pois, mas o empresário aqui é o Estado. Qual é a diferença entre estas empresas e a Delmar? É um critério político, como você já percebeu. Isto não quer dizer que eu condene aquilo que o Ministro disse. Porque o que o Ministro disse está inteiramente correto. E a seguir vamos ver porquê. Agora, o que nós não podemos ter nisto não é 2 pesos e 2 medidas, é 4 pesos e 1 medida, percebe? O que nós não podemos ter aqui é um estourar de dinheiro público. E eu amanhã vou dedicar algum tempo à TAP, porque os espectadores já me pediram para falar sobre a TAP. E eu já sei mais umas coisas sobre a TAP do que sabia na semana passada, mas amanhã falaremos sobre isso, porque hoje a agenda não dá para isso. Bom, o que nós não podemos ter é um estouro de 3,7 mil milhões de euros na TAP, mais não sei quantos mil milhões de euros na CP, mais não sei quantos mil milhões nos transportes públicos de Lisboa e do Porto, e mais as ground forces, e ao mesmo tempo depois vir dizer, olha, mas está ali a Delmar, aquilo é um problema que não tem nada a ver com aquilo. Por acaso não tem, mas não tem é com todos, não pode ser assim. Bom, então vamos lá agora ao detalhe da Delmar. É que a uma certa altura da conversa, eu estava a ouvir o Ministro da Economia e alguém pergunta assim, então, o Ministro diz assim, nós já estamos a apoiar a Delmar há muito tempo, já há garantias, inclusive empréstimo, cedências ou empréstimos ou logo que foi, feitos com cobertura do Estado, e nós não podemos fazer mais do que isto. E alguém diz, então, mas o que é que vai acontecer a este dinheiro? E, olha, muito provavelmente o Estado não vai recuperar. E eu digo, espera aí, como é que é? O Pedro Cisa Vieira diz assim, muito provavelmente o Estado não vai recuperar esse dinheiro. E passou-me um calafrio pela espinha. Porque eu ontem de manhã tinha-lhe prometido estar atento ao assunto e a dizer assim, espera aí, atenção, não se esqueça que tudo aquilo que seja o dinheiro que o Estado vai meter na Delmar, ou se vier a meter, sai do nosso bolso. Não é o Estado, somos nós. Mas afinal a situação é muito pior do que eu pensava. Porque eu pensava que eram só 3 ou 7 milhões de euros. Sabe quanto é que é? Entre 8 a 10 milhões de euros. E eu esperava que os jornalistas estivessem e dissessem, como o Sr. Ministro, desculpe lá, explique lá isso outra vez. Então é que foi este governo que já lá andou metido. Foi este governo anterior, António Costa, o Primeiro-Ministro é o mesmo, que deu essas garantias todas à Delmar. E agora estão-nos a dizer que o Estado vai perder esse dinheiro, que o contribuinte vai perder esse dinheiro. Mas por alma de quem? Está a ver como é que as coisas fazem? Bom, sigamos bem que eu já vou voltar a isto. Bem, com exceção de algumas publicações, a imprensa passou ao lado deste assunto. Porque parece ser normal o Estado perder dinheiro, percebe? É isto que é chocante. A mentalidade portuguesa o Estado perdeu aqui, há um buraco ali, mete dinheiro, não há problema, está resolvido. Não pode ser assim. Desculpem, mas não pode ser assim. Porque isto é dinheiro que sai dos impostos, das contribuições dos portugueses. Percebe? Infelizmente, tornou-se tão corriqueiro que os jornalistas não se importam de não questionar o Ministro da Economia sobre uma situação tão grave quanto esta. Bem, sigamos para mim. Ainda se Xavier, nessa conversa, a uma certa altura, os jornalistas a questionarem, e Cisa Vieira, que já tinha estudado o papel muito bem, vira-se e diz assim, mas sabem que nós já tentámos nós já falámos com a empresa, já tentámos perceber o problema, vamos ainda tentar arranjar uma solução para o problema. Primeira questão, o Estado não tem que arranjar solução nenhuma para aquilo. Nem dando mais dinheiro, que não devia ter dado o que deu, nem indo buscar o Estado à procura de um acionista para aquilo. Eu vou-lhe dizer qual é que está o problema. Qual é o problema? O Ministro da Economia e o Estado já andaram a falar com a Delmar há muitos anos. Eu conheço a empresa bem, ok? Já disse aqui ontem. E conheço a própria CEO da empresa e, portanto, estou à vontade para falar disto. Ela não vai gostar, mas paciência, eu sou analista. Aqui a gente separa os conhecimentos, as amizades daquilo que é a nossa função de trabalho. E a questão é esta. A Delmar tinha um problema de gestão que o Ministro Cisa Vieira ontem aflorou apenas
mas não teve a coragem de ser explícito, provavelmente para não arranjar um conflito com os donos da Dielmar. A Dielmar tem um problema de gestão. Tinha. A Dielmar tinha uns desafios importantes. Agora vem aparecer com a desculpa do confinamento. Não foi o confinamento que afundou a empresa. O confinamento foi mais um prego no caixão. Os pregos no caixão da Dielmar estavam a ser pregados há muito tempo. Esta é que é a verdade. E, portanto, o Ministro sabe isto muito bem e o Governo sabe isto muito bem, que andava a conversar com a Dielmar há muito tempo. Nomeadamente, bom, vocês estão nessa situação, têm uma dívida elevada, fazem um favor. Vendem a empresa a outros ou entregam a empresa a outros para ser gerida. E isto não foi feito, percebe? Bom, sabe-se lá porquê, não é? E eu nesses capítulos não quero entrar porque isso é especulação. Apenas estou a fazer aqui uma análise factual. Bem, a partir daqui, eu acho que o Estado nunca devia ter dado as garantias que deu. Pesou aqui várias coisas. Há uma empresa grande, está em Alcaíns, como sabe, é em redor de Castelo Branco, e portanto são 300 pessoas, como dizia ontem a pessoa da empresa, na mesma empresa estão marido e mulher, está a ver o risco que é. Bom, depois vinham aquelas desculpas, umas empresas do interior não são ajudadas, as portagens. Eu vou-lhe dizer uma coisa, quando uma empresa começa a dizer que a sua sobrevivência depende das portagens, e eu disse isto uma vez à Ana Paula Rafael, que é a CEO da Dielmar, quando as empresas começam a dizer que não são rentáveis por causa de um problema de impostos, ou por causa de um problema, impostos é menos grave, mas por causa de um problema de portagens, eu digo sempre assim, má gestão. E elas não podem existir. Porque quando a gente faz um plano de negócio, já tem que levar com isso tudo. Já tem que contar com isso tudo. Com as contribuições para a Segurança Social, com os impostos, com as autoestradas e com tudo mais, percebe? E com os impostos, está a perceber? Este é que é o problema. Portanto, a Dielmar tinha um problema de gestão. O Estado nunca devia ter metido lá o dinheiro que meteu, à conta do contribuinte, e agora vamos pagar aquela brincadeira. E agora é uma coisa, eu espero que não metam lá mais dinheiro. Aquilo vai para a falência? Muito bem. Deixe se alguém quiser pegar naquilo com competência que pegue. Porque eu estou convencido que com capitalização e com um bom gestor à frente daquilo, aquilo vai ao sítio. Pronto, já arranjei mais inimigos. Toda esta história é só a mesma coisa, é que o Estado continua a ter a mania que é agente económico, não é? De onde é que já se viu vai arranjar uma solução? Não tem que arranjar solução nenhuma, que senão ainda vai meter o contribuinte em piores lençóis do que já está neste momento. Já agora uma coisa, é assim, convinha que nós gestores, quando fracassamos, assumíssemos os fracassos. Não é estar a tirar desculpas para cima de culpas para outras coisas. Olha, é o confinamento, não se vendem fatos, isto e aquilo. Quantas empresas tiveram que se reinventar em Portugal nos últimos tempos? Algumas vão fechar. Paciência. É a lei da vida. Não nascem bebés todos os dias? Nascem, não nascem. Não morre gente todos os dias? Morre. As empresas é a mesma coisa. E mais, estarem a espetar dinheiro do contribuinte em cima de um problema, quando se sabe que depois aquilo vai criar uma distorção, não é opção. Certo? Não é opção. Bem, vamos para outro assunto. A Ministra da Administração Pública, a senhora Leitão, Alexandra Leitão, numa entrevista ao ECO, diz que o Estado vai contratar mais funcionários. Eu não sei se você se lembra que na semana passada o Sr. Presidente da República, na circulatura do Quadrado, veio dizer que a Administração Pública está esticada até ao limite. O Presidente da República prestou um mau serviço ao país. E eu disse isto na semana passada e vou repetir. Porquê? Porque passou para o país a ideia de que não há funcionários públicos e que o Estado não tem funcionários. O Estado tem funcionários e tem funcionários a mais. Este Governo já repôs o número de funcionários públicos ao nível do que existia quando a Troika cá chegou. E você recorda-se do trabalho que deu reduzir a fatura da Administração Pública. Já está ao mesmo nível. Agora sabemos que vão contratar mais. A senhora Ministra Alexandra Leitão diz que são quadros superiores, não sei o quê. Isso é um problema. O grande problema da Administração Pública é bons dirigentes, cá em cima. Mas têm que ser bem pagos, percebe? Porque senão as pessoas vão para o setor privado. Mas isto tem que ser compensado com outra coisa, que é, cá em baixo há muita gente que não faz falta. E isso o Estado não faz, que é reduzir essas pessoas, percebe? Pelo contrário, vai metendo cada vez mais gente na Administração Pública. Sabe o que é que isto significa? Primeira questão, é um erro. Porque enquanto você não tiver bons dirigentes, você não vai ter boa administração pública. Eu vou-lhe contar no final desta semana a minha odisseia com o cartão de cidadão, que demorou quase um ano para fazer, com porcaria da pandemia pelo meio. Isto só mostra a incompetência, que é um problema de gestão da administração pública. Ora, estar a meter mais pessoas sem resolver o problema da arquitetura da administração pública é um erro. Mas como você sabe, estamos em vésperas de eleições, depois em 2023 vai haver outra vez eleições e, portanto, andamos nessa marmelada. Isto é miserável. Não há nenhum país desenvolvido com uma má administração pública, que é o que nós temos. Bom, ponto seguinte,
rapidamente, já não sei quanto tempo é que... Ih, meu Deus, 25 minutos. Isto é uma vergonha. É a história do novo banco, vamos deixar para amanhã que se comenta rapidamente. Eu não queria terminar a conversa de hoje sem citar duas frases, ou melhor, uma, vou deixar da Beatriz Gomes Dias para amanhã, que é a candidata do Bloco à Câmara Municipal de Lisboa. E vou para a frase do Dr. Manuel Pinho, ex-ministro da Economia, que está a ser investigado por ter provocado prejuízos ao Estado por causa da EDP, não sei das quantas. A frase do Manuel Pinho de ontem: empobreci muito na política. Eu, quando li isto, desatei-me a rir às gargalhadas. Mas pronto, foi o tesourinho deprimente destas férias. Chegamos ao final do programa de hoje. Quero agradecer às pessoas que estão em direto, 6.500 ou 6.600, que em férias é muito bom. Quero pedir a estas pessoas e a outras que vão ver o programa aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partidas nas redes sociais. E já sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve mais sítio nenhum. Quanto a nós, já sabe que às 18 horas temos o Think Tank. A nossa relação pessoal fica para amanhã, depois às 8 da manhã. Obrigado, com licença e até logo.